Sabe quando a gente lê uma frase e nem para pensar no peso que ela tem? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos pegar só 8 palavrinhas e ver como elas conseguem esconder um universo inteiro de significado. Bora lá? Olha só, a frase é essa aqui. Herman Melville, autor do épico marítimo Moby Dick. Parece simples, né? Uma descrição qualquer, tipo de enciclopédia. Mas aqui o buraco é mais embaixo. Cada palavra foi escolhida a dedo, com uma intenção muito clara. E acredite, juntas elas contam uma história inteirinha. Então fica a pergunta: o que essa linha está dizendo de verdade? Como é que só 8 palavras conseguem carregar o peso de uma vida inteira, de uma obra e de um legado gigantesco como o dele? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Vamos desmontar essa frase parte por parte. E por onde a gente começa? Bom, pelo começo de tudo, né? Pelo homem, pela pessoa que está por trás do nome. Tudo começa aqui. Herman Melville. Antes de ser o autor, antes de existir a obra, existia a pessoa. O nome é tipo uma âncora, sabe? É o que prende essa identidade no meio do oceano imenso que é a história. É o ponto zero, de onde todo o resto vai nascer. Ok, já temos a pessoa. Agora, o que define essa pessoa? A obra. E que obra é essa? O épico marítimo. É nesse ponto que o legado dele começa a ganhar forma, a ganhar cor, a ter um propósito claro. Por quê? Olha que interessante. A frase não diz só que ele era autor. Ela vai além. Ela diz autor do épico marítimo. Isso define o tipo de criador que ele era, entende? E aqui, 2 palavrinhas são a chave de tudo: épico e marítimo. Vamos dar uma olhada no que cada uma carrega. De um lado, a gente tem épico. O que vem à cabeça? Grandeza, né? Uma luta gigantesca, uma jornada que leva o ser humano ao limite, coisa de heróis, de destinos traçados. E do outro lado, marítimo. Aí a gente já pensa no mar, claro, mas também no que ele representa, a natureza que não dá para domar, o isolamento, aquele mistério profundo. E aí, quando a gente junta essas 2 ideias, o que acontece? Épico marítimo vira muito mais do que só uma história que se passa no mar. Vira uma grande jornada da luta humana contra essa imensidão toda. Essa combinação é tão poderosa que ela cria um gênero inteiro, uma atmosfera. É quase uma promessa de que a gente vai ver um conflito direto entre a ambição do homem e a força brutal da natureza. Ok, a descrição é incrível, é poderosa. Mas cadê a prova? Uma descrição assim precisa de um exemplo concreto para se sustentar, certo? E essa prova, esse ícone, é Moby Dick. Moby Dick é a materialização de tudo isso. É o que pega essa ideia meio abstrata de autor do épico marítimo e a transforma em algo real, palpável. Não é sobre um épico qualquer, é sobre esse épico. É o pilar central que segura o legado inteiro de pé. Bom, agora que a gente desmontou tudo, chegou a hora de juntar as peças de novo. E é aqui que a gente vai ver a mágica, o poder que uma boa síntese tem. Repara na lógica da coisa, é perfeita. Começa com o nome, Herman Melville. Daí vai para a vocação, autor. Depois, define o gênero, épico marítimo. E para fechar, crava o legado, Moby Dick. Um passo leva ao outro, construindo uma identidade que não tem como confundir. É quase uma arquitetura feita de palavras, não é? E o resultado final de tudo isso? Uma narrativa inteira em apenas 8 palavras. Pensa só nisso. Não é só uma descrição, é uma micro-história. Ela conta quem foi a pessoa, o que ela fazia, o tamanho do trabalho dela e o impacto que isso teve para sempre. É a eficiência narrativa no nível máximo. Agora, vamos voltar e olhar para a frase original mais uma vez. Herman Melville, autor do épico marítimo Moby Dick. Parece diferente, né? Depois de tudo isso, a gente consegue enxergar a precisão cirúrgica, a escolha cuidadosa de cada termo para construir esse monumento de palavras. Não tem uma vírgula, uma palavra fora do lugar, nada desperdiçado. E tudo isso faz a gente pensar: qual seria a frase, uma única frase, que define uma figura que a gente admira? Pode ser um artista, um cientista, um líder, qualquer pessoa. O que será que faz uma simples descrição atravessar o tempo e se transformar num legado imortal?